Olá, todo mundo. Eu sou palestrante e especialista em comunicação e como a gente vai falar nesses 10 minutos sobre negociação, eu quero a atenção total de vocês, porque vocês vão estar provavelmente vendo esse vídeo pela internet e é muito importante que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, porque eu vou falar um pouco sobre o tema que a gente veio falar para vocês, que é como responder perguntas que os seus clientes fazem para vocês e vocês não sabem como responder, vocês não sabem a resposta. Bem, primeira coisa, quando você é um representante comercial, quando você é um vendedor, primeira coisa, você tem que saber tudo sobre o seu produto. Você tem que saber tudo. Se você não sabe tudo sobre o seu produto, a primeira coisa que você tem que fazer é saber, vai estudar. Por exemplo, você não vai fazer uma entrevista de emprego sem saber para que empresa você vai ser entrevistada. Ou você não vai para uma entrevista de emprego sem saber pelo menos o que você vai fazer nessa empresa, sem conhecer um pouco da empresa que você está sendo entrevistado, porque você não vai ser escolhido. Então, da mesma maneira, quando você está à frente de um cliente para mostrar um produto, para mostrar um serviço, você tem que saber tudo sobre o seu produto. Por exemplo, eu tive um amigo que ele trabalha na Embraer e ele vende aviões, jatinhos. E ele sabe tudo sobre tudo, não só sobre o jato, mas como a empresa pode comprar o jato, como a empresa pode devolver o jato depois de um tempo e pagar um custo, como que ele consegue tirar do imposto de renda o valor daquele jato. Então, ele não sabe só sobre o jato, mas como negociar, como ficar mais barato, como conseguir fazer tudo sobre o assunto. Então, quando você é um vendedor de um produto, quando você é um representante de algum serviço, você tem que saber tudo. Então, primeira coisa você tem que saber tudo sobre todos os assuntos relacionados ao seu produto. Agora, muitas vezes, o seu cliente chega com perguntas que você não tem a mínima noção como responder. Né? E é isso que eu vou te ensinar agora. Eu vou ensinar você a lidar com perguntas que o seu cliente faz para você e você não sabe como responder. Isso tem a ver com objeção. Por exemplo, você tem um produto, você tem um serviço, o seu cliente está pedindo informações sobre isso e ele vai ter alguma dúvida ou ele vai pedir alguma coisa para você que alguém nunca pediu. Então, vamos falar sobre objeções, porque normalmente é isso que faz o seu cliente não comprar o seu produto, é você não saber respondê-lo à altura. Então, o que são objeções? Objeções são dúvidas que o seu cliente tem em relação ao seu serviço ou seu produto. Objeção não significa não. Significa simplesmente resolve-se essa situação para mim que eu compro o seu serviço e eu compro o seu produto. Então, se você ficar claro que uma objeção não é não, você pode relaxar, porque você não precisa ficar preocupado. Você só precisa saber responder à altura aquela informação que ele pediu. Ele só quer que você resolva aquela situação, mais nada. Então, a gente vai falar sobre objeções. Existem 3 jeitos de termos objeções. Por exemplo, existem as objeções que todo mercado recebe. Então, por exemplo, o mercado automobilístico recebe as mesmas objeções. Não importa qual empresa se você vende um carro da Kia, ou se você vende Audi, ou se você vende Ford. Todo mundo recebe o mesmo tipo de objeção. Então, são objeções que o mercado produz. Agora, tem um outro nível de objeção, que é objeções da empresa que você trabalha. Então, por exemplo, talvez uma empresa de treinamentos, ela tenha objeções porque ela só dá treinamento em São Paulo. Então, a empresa X ela está desenvolvendo as próprias objeções porque ela só dá treinamento numa região específica e não dá em todas. Então, talvez a pessoa que mora lá no Amapá, em Natal, ela não vai se dispor a vir para São Paulo para fazer um treinamento com essa pessoa. Então, a empresa está desenvolvendo essa objeção. E aí tem o terceiro nível de objeção, que são objeções que você, como pessoa, produz. Então, por exemplo, o jeito de você se vestir, o jeito de você falar, o seu sotaque, tudo isso influencia objeções. Então, por exemplo, se você é muito novo, você tem uma cara de jovem, provavelmente você vai produzir algumas objeções. Por exemplo,
talvez o seu cliente ache que você é muito novo para poder negociar com ele. Talvez ele olhe seu rosto de garoto e ache que você é inexperiente. Então, pelo fato de você ser quem você é, você está produzindo objeções. Então, existem as objeções que o mercado inteiro recebe, existem as objeções que a sua empresa produz pelo fato da sua empresa ter um tipo de serviço ou entregar um tipo de serviço ou produto, e tem as objeções que você produz pelo fato de você ser quem você é. Então, por exemplo, nesse último caso, um outro exemplo seria eu me visto de uma forma muito formal e eu vou vender um produto por uma empresa muito informal. Por exemplo, uma empresa como a Google, que as pessoas vão de chinelo, vão de camiseta, e eu chego de uma maneira muito formal, com terno, gravata. Talvez isso seja uma objeção para eles. Poxa, esse cara é muito formal para minha empresa, eu não quero contratar, eu quero uma pessoa que seja mais relaxada, uma pessoa que se vista de uma maneira mais informal, que eu vou me sentir melhor com essa pessoa. Então, da mesma maneira, por exemplo, um advogado, ele talvez tenha que se vestir de uma maneira muito mais formal do que o cliente. Então, tudo isso são objeções que você pode estar produzindo. Então, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, a sua congruência geral pode estar produzindo essas objeções. Então, chegamos ao ponto de termos 3 níveis de objeções. Objeções do mercado, objeções da sua empresa e objeções que você produz. Agora, normalmente, 98% das objeções não são objeções novas, são objeções do cotidiano, são objeções que ou você já ouviu falar, ou você já ouviu pessoalmente, ou algum conhecido seu já ouviu falar. Ou melhor, não é uma surpresa alguém, por exemplo, falar sobre objeção preço. Preço é uma coisa que quase todo mundo reclama, ou quase todo mundo quer negociar. Então, não é uma objeção assim, nossa, eu não saberia responder. São objeções que você já recebeu antes, ou algum representante parceiro seu deve ter recebido. Então, se você sabe que essas objeções são comuns, você não tem o porquê não saber responder. Você tem como fazer algo que a gente chama de inoculação. E a inoculação é o seguinte, é a habilidade de você pegar essa objeção e antes de chegar no seu ouvido, você resolver. Então, por exemplo, eu tenho uma cara de garoto. Então, como que eu inoculo uma objeção dessas? Por exemplo, esse cara é muito jovem para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que, antes dele pensar sobre esse assunto, antes do meu cliente chegar a essa conclusão, eu tenho que mostrar para ele que isso é um pensamento irracional, que isso é um pensamento que não condiz com a realidade. Então, por exemplo, eu posso iniciar minha conversa ou posso contar uma história de alguém que é muito garoto e desenvolver uma empresa nova. Por exemplo, de uma criança de 5 anos que ensinou o avô a usar o celular. Então, ao contar uma história dessas, o que eu estou fazendo? Estou plantando uma semente para o meu cliente. Quando for pensar, puxa, esse cara é muito garoto, ele não vai pensar. Porque ele tem na cabeça dele uma semente plantada por mim que diz o quê? O contrário. Que diz que pessoas jovens podem sim ensinar pessoas mais velhas. Pessoas com menos tempo de trabalho podem sim ensinar pessoas que têm mais experiência. Então, as objeções que você recebe no seu cotidiano, no dia a dia, você tem que inocular, você tem que desenvolver histórias e contextos para mostrar que aquele tipo de pensamento não é um pensamento lógico, não é um pensamento racional, é um pensamento estúpido. Então você conta uma história, você conta um caso que demonstra isso aí. Porque quando ele lá na frente for pensar sobre esse assunto, ele vai pensar 2 vezes e vai deixar de ser uma objeção. E com isso você resolve 98% das objeções de uma negociação. Então sobrou 2%. 2% das objeções. E a segunda coisa que você faz é o que a gente chama de ignorar. Isso mesmo, ignorar. Fingir que a pessoa fez uma objeção e fingir que ela não disse nada. Por quê? Porque tem muita gente que ela foi treinada para criar objeções para conseguir o quê? Baratear o custo, para conseguir negociar melhor. Então, tem empresas que são treinadas para comprar. Então, essas pessoas que são treinadas para comprar, elas
sabem comprar e para conseguir uma negociação melhor, elas inventam problemas. Então, ela vai desenvolver da cabeça dela objeções que na realidade não são reais. São objeções que foram desenvolvidas apenas para conseguir um preço melhor ou uma negociação melhor. Então, quando você recebe uma objeção dessas, você ignora. Agora, se a pessoa repetir essa mesma objeção uma segunda vez, opa, pode ser que a objeção seja verdadeira, pode ser que essa objeção você tenha que resolver de verdade. Mas quando você ouve pela primeira vez essa objeção, você simplesmente ignora, finge que você não ouviu nada. Agora, e se você recebe uma pergunta que você não sabe como responder? Existe um outro jeito de você lidar com isso, que a gente chama de bomba de fumaça. O que é uma bomba de fumaça? Já viu um ninja? Que quando o ninja, por exemplo, percebe que tem 3 ou 4 pessoas à volta dele que vão atacar ele, ele toca uma bomba de fumaça e foge? É mais ou menos isso que a gente faz também. Por exemplo, alguém pergunta para você quais são os seus planos para os próximos 5 anos. E você não estava preparado para isso. Então, você joga uma bomba de fumaça. E a bomba de fumaça seria fazer uma pergunta para essa pessoa, uma pergunta sobre a pergunta dela. Então, a minha pergunta seria... meu plano profissional ou meu plano pessoal? Então ela vai ter que pensar sobre esse assunto. Enquanto ela está pensando, eu estou aqui matutando como eu vou responder para ela. Então me dá tempo de bolar alguma resposta e conseguir dar uma resposta boa para ela. Então, por exemplo, alguém chega e fala, mas seu preço é muito caro. Eu falo, é caro ou é custoso? E aí a pessoa, como assim caro é custoso? Qual a diferença? Aí eu vou explicar a diferença, eu vou ter a oportunidade de falar que caro é aquilo que você compra e não usa, e o custo é aquilo que você desembolsa hoje para evitar custos maiores no futuro. Ou melhor, eu posso inventar o que eu quiser, mas é um jeito de você dar uma resposta para a pessoa que seja condizente com o que você queira responder. Então, é um terceiro jeito de você responder. Então, quando você recebe uma objeção, você tem 3 jeitos de você lidar com essa objeção. Primeira é inoculando essa objeção antes de você receber. Segundo, você ignora. Se você receber essa mesma objeção pela segunda vez, resolve essa objeção. Vê que tipo de informação realmente ela precisa. E no terceiro caso, você simplesmente joga a bomba de fumaça que vai te dar tempo necessário para pensar numa resposta melhor. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu sei que são apenas 12 minutos, 13 minutos de informação, mas eu acho que é um jeito interessante de vocês fazerem isso, como são muitos representantes da mesma empresa, o que vocês podem fazer? Se comuniquem entre si, comecem a escrever quais as objeções que vocês estão recebendo no cotidiano e comecem a montar um grupo de WhatsApp, por exemplo, onde vocês podem trocar ideias de como resolver essas objeções. Então vocês podem, em grupos, desenvolver histórias que inoculem. Vocês podem desenvolver perguntas que façam você jogar essa bomba de fumaça, porque o trabalho de equipe é essencial para todo mundo funcionar direito, ok? Então, um grande abraço e para quem quiser saber mais sobre o meu assunto, sobre negociação, sobre comunicação avançada, basta entrar no meu site, www.sipnl.com.br. Então, continuem aí e até mais.